Olá, eu me chamo Carlos, sou representante do canal Call Dicas e Tutoriais. Farei uma breve introdução para a área de tecnologia, que é um foco até mesmo para ajudar pessoas que têm dificuldade e para agregar conhecimento àqueles que já têm conhecimento. Inicialmente, de olho na vinheta. Inicialmente, gente, eu creio que vocês estejam vendo a tela do visual. Então, estaremos falando de algoritmo. Vou passar uma introdução de algoritmo. Nessa tela nós temos a palavra algoritmo, a palavra var, a palavra início, a palavra escreva e a palavra leia e a palavra fim algoritmo. Algoritmo é onde você coloca o nome para você salvar o seu arquivo. Isso é simples. A palavra var é a variável que você vai declarar ali dentro. Hoje estaremos falando de identificadores e tipos primitivos. Só essas duas coisas. O início é onde você coloca a função que você vai estar trabalhando dentro desse algoritmo. E o fim algoritmo é o que termina o conteúdo geral. Vamos ao var. Identificadores. O que seria? Vamos passar para identificadores no mundo real. Identificadores no mundo real, exemplo, mesa móvel. Quando eu falo mesa móvel, a mesa seria o identificador. O móvel seria o tipo primitivo. Por quê? Quando eu falo móvel, pode ser qualquer móvel. Pode ser uma cadeira, um armário de cozinha, um guarda-roupa, uma rack. Pode ser qualquer coisa. Quando eu especifiquei mesa, eu identifiquei o tipo primitivo dele. Então, o tipo primitivo seria móvel, a mesa seria o identificador. Voltando para algoritmos computacionais, ele já é diferente. Ele trabalha praticamente da mesma forma, mas ele tem algumas regras a ser seguida. Não é simplesmente você chegar lá e falar ou digitar. A primeira regra para você criar um identificador, ela deve começar com uma letra. Pode ser maiúscula ou minúscula, mas tem que ser uma letra. Segunda regra, os próximos caracteres têm que ser letras e números. Terceira regra, não é permitido utilizar nenhum tipo de caractere especial, nem hashtag, nem estrela, nem arroba, nada. O único, salvo exceção, é o underline ou sublinhado, para quem já tem conhecimento. Pois esse, no caso, ele é utilizado para preencher espaços em branco. A quarta regra, não menos diferente, não é permitido espaços em branco. Quinta regra, não é permitida acentuação gráfica. E sexta regra, não é permitido uso de palavras reservadas. Palavras reservadas, gente, a gente acabou de ver. A palavra algoritmo, a palavra var, a palavra início, a palavra escreva, a palavra leia, a palavra fim algoritmo são palavras reservadas. Existem outras palavras reservadas, mas basicamente você vai aprendendo no decorrer do tempo. São as palavras que você não pode colocar dentro dessa palavra para você botar seu identificador. Agora, o que eu vou fazer é colocar alguns exemplos para vocês terem um conhecimento. Segundo dia. Segundo dia, ela não pode. Por quê? Porque o segundo dia infringe a primeira regra, onde é obrigatório ter uma letra. Infringe a terceira regra, porque não pode ter caractere especial. Infringe a quarta regra, porque não pode ter espaços em branco. Então, assim, a forma mais correta de se escrever seria essa forma aí. Vocês estão vendo? Segundo exemplo, águas claras.
Por que Águas Claras não pode? Porque ela infringe a quinta regra, onde não é permitida acentuação gráfica. Infringe a quarta regra, onde não é permitido espaços em branco. A forma mais correta de se colocar é essa aí. Vocês estão vendo na tela. Outro exemplo, início. A palavra início não é possível porque ela infringe a sexta regra, que não é permitido o uso de palavras reservadas. Se vocês verem na tela, a palavra início faz parte do sistema de algoritmos. Então, ela é uma palavra reservada. Existem palavras que não são palavras reservadas. Exemplo, se eu colocar var underline algoritmo, que é o jeito que está aparecendo aí na tela, gente. Essa palavra não é uma palavra reservada. Então, por mais que var, vocês verem, é uma palavra reservada e algoritmo é uma palavra reservada, quando elas se tornam uma só, ela vira apenas um identificador. Isso pode ser colocado, mas eu creio que não vai ser utilizado. Mas é um exemplo que, de repente, se vocês visualizarem em outro lugar, vocês já vão ter ciência que é possível. Agora vamos falar dos tipos primitivos. Tipos primitivos, nós temos 4. No caso, inteiros, que no caso permite que a variável guarde apenas números inteiros, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser menos 5, pode ser menos 10, entre outros. Não possui nenhum tipo de fração, esse é só inteiros mesmo. Temos o real, que aí sim permite guardar os números de origem fracionárias. Pode ser também o 0,5, 3,3, 5,8, menos 0,8, 3,14, 1/4 e assim sucessivamente. Dentro do Portugal, não são representados os números, no caso, que a gente utiliza no nosso português, com vírgula, e sim por pontuação, que é, no caso, o sistema inglês, que geralmente eles utilizam ponto dentro das numerações e não vírgula. Eles não separam o número por vírgulas, e sim por pontos. Caractere é um tipo também primitivo, que aí, no caso, você separa isso por aspas. Quando você vai utilizar um caractere, você vai escrever dentro do caractere as escritas que você coloca dentro do caractere, como está em escreva, tá vendo? Em escreva está entre aspas uma palavra. Essa palavra você pode colocar acento ali dentro, não vai fazer diferença. E como até mesmo está mostrando dentro do exemplo aí. Isso vai ser possível. Escreva, leia, você pode escrever, só que dentro do conteúdo, o leia, ele geralmente pede o que é determinado dentro da variável. Então, tudo que é determinado dentro da variável, você pode colocar na palavra leia, como vocês estão vendo abaixo. Temos também a parte lógica, que é o lógico dentro da variável. Então, temos inteiro, real, caractere e lógico. São esses 4 ícones que são trabalhados. O lógico eu não vou entrar em muito detalhe agora, até mesmo que isso é coisa mais para frente. Mas, inicialmente, para conteúdo, são essas informações o básico, para que vocês tenham conhecimento, para vocês começarem a criar algoritmo. Agradeço. Se vocês gostaram, dê um like lá, gente, curte o canal. Vou postar novos vídeos futuramente, até mesmo para que vocês possam acompanhar essas informações. Se tiverem alguma dúvida sobre o que eu passei, mande mensagem, eu estarei aberto para responder. E agradeço a atenção de todos e esperem próximos vídeos que eu vou trazer outras informações sobre outros assuntos. Se vocês tiverem dúvida em algumas outras coisas, é só colocar aí embaixo que eu irei até mesmo visualizar e responder. Caicó agradece. Tenha
uma ótima semana.